Estamos de volta ao vivo com o programa Panorama Geral e a partir de agora você inclusive pode participar dessa entrevista que começa. Nós temos o maior prazer de receber aqui a mestre em saúde pública, Denise Funchal. Ela que vem participar de um evento aqui da Univale, é uma convidada, a gente aproveitou a oportunidade de entrevistar essa cabeça preciosa para falar sobre automedicação, sobre abuso no uso de remédios. Você em casa sabe muito bem do que eu estou falando, porque olha, eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço toma remédio de forma assim... despretensiosa, digamos, vai tomando, tem uma dorzinha, toma um remedinho, dói a cabeça, toma um remedinho, mas escuta, vai ficar tomando remédio há quanto tempo? Eu que não gosto muito de tomar remédio, não tenho esse hábito, mas acompanho isso na minha família, acompanho isso entre os meus amigos, que as pessoas se automedicam como se estivesse tomando uma bala, né? Virou uma coisa comum. Como é que você vê essa questão da automedicação, Denise? Que efeitos isso tem trazido para a saúde pública? Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Roberta. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje a respeito de um tema que é extremamente importante para a saúde pública, né? A questão é cultural, né? Eu acho assim que na nossa sociedade enxerga-se o medicamento como um bem de consumo comum. Não se percebe qual é o risco que se tem com o uso do medicamento dessa forma, né? Na realidade, quando você vai, o medicamento, ele é uma tecnologia muito séria, né? Foi desenvolvida com muito cuidado, com muito estudo, né? E ele interfere no organismo. E por interferir no organismo para resolver os problemas, ele de fato não é assim tão simples, não é isento de risco. E as pessoas estão acostumadas a usar medicamentos assim com indicação do vizinho, com indicação da família, do amigo, né? Para coisas parecidas. Então, quando você falou dor de cabeça, então eu tive uma dor de cabeça, o vizinho também teve, então, tomei isso, então toma. Às vezes até o vizinho dá o dele, até para ser utilizado. Isso é muito sério. Porque um simples sintoma, uma simples queixa pode esconder um problema de saúde sério, que não devia ser medicado, mascarado, porque isso às vezes posterga um diagnóstico que precisava ser feito e isso pode causar um risco sério para a pessoa. Denise, e é bem interessante a gente estar falando isso, porque as pessoas, infelizmente, têm esse hábito de se automedicar. E é bem isso como você falou, assim, eu tenho uma pessoa em casa na minha família que é muito engraçado, que ela tem uma amiga que tudo que aquela amiga toma, às vezes ela nem tem, eu acho, a doença, mas porque a amiga tomou e disse que é bom, ela toma também. Então, ela não precisa do remédio, por que a senhora está tomando isso aqui? Aí eu olho a caixa, porque a fulana está tomando e ela diz que é bom. E isso, com o tempo, também vai trazendo um problema sério, que é transformar o organismo daquela pessoa resistente, né? O medicamento já não faz mais o efeito que deveria fazer. Então, amanhã ou depois, ela pode realmente precisar de um remédio para tratar de uma doença, de uma dor crônica, de um problema mais grave, e aí o medicamento não fazer mais o efeito, né, Denise? Pode, e pode mascarar um problema grave. Como você falou, resistência, né? O que é muito comum em resistência é a questão de antimicrobianos, né? Ainda bem que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou aí uma resolução para haver um controle maior da venda de antimicrobianos na farmácia. Hoje o antibiótico só pode ser comprado na farmácia com uma receita médica. Esse controle é necessário? E assim, eu vinha conversando com uma farmacêutica, que é nossa parceira aqui na TV, e ela falava, Roberta, é impressionante como as pessoas compram antibiótico, sabe? O filho, e assim, usam nos filhos, e usam em si. O filho amanheceu com a garganta irritada, mamãe, eu não consigo engolir e tal. Taca um antibiótico nele. Algum tempo atrás existiam até alguns antimicrobianos que eram vendidos em cartelinhas de 4. Né? E aí a pessoa ia lá comprar uma cartela. Se pudesse comprar um comprimido só, comprava. Não se sabe, né? Parece que não sabe que precisa de pelo menos 7, 8 dias, tem que se fechar um ciclo para terminar. Aí a pessoa compra uma cartelinha só, toma os 4 comprimidos, tendo essa chance, porque eu acho que o grande problema é ter a chance, a oportunidade de comprar sem receita, de comprar numa cartelinha de 4, né? São coisas que a gente deve evitar. Agora, o que acontece? As pessoas que estão acostumadas, e como o mercado farmacêutico compra na farmácia, a farmácia não é um estabelecimento assim, com aquela cara de estabelecimento de saúde, que deveria ser. Que já foi. E como é em alguns países do mundo. Então, como ele não tem essa cara, é uma cara muito mais comercial, de fato, então as pessoas entram para comprar.
Não, entra para resolver aquele problema. Hoje a farmácia vende refrigerante. Pois, né? Vende coisas que não deveria vender. Graças a Deus as coisas estão melhorando. Estão mudando com as resoluções. Mas o que acontece? A população ainda não enxerga isso, não é resistente a isso. Acha que toda essa resolução que está sendo colocada, às vezes é para proteger uma categoria, para proteger a categoria farmacêutica, não é para garantir a segurança da população. O problema é que assim, a gente tem um problema, e é aquela história, né? Não adianta tentar resolver um problema com outro, né? Veste um santo e desveste outro. Porque essa história da lei, muita gente diz, agora eu sou obrigada a passar no médico para conseguir um antibiótico. É o que a gente espera, né? Mas o problema, o que fez essa população chegar a essa ideia e ter esse tipo de hábito? É um problema de saúde pública básico, em que ele às vezes fica 10, 15 dias para conseguir uma consulta. Né? E uma consulta assim, de posto de saúde, porque se for uma especialidade, ele pode ficar um ano esperando para consultar com um pneumologista, com um cardiologista. Então, daqui a pouco ele precisa mesmo tomar medidas por conta, porque o sistema não o acolhe devidamente. Então, nós temos um problema básico de saúde pública anterior ao problema da medicação. Mas não adianta eu liberar a medicação porque a saúde básica não funciona, né? Quer dizer, eu vou estar criando outro problema. Então, muitas vezes a gente fala assim, bom, então a saúde está com problema, então a gente tem que mudar o processo, então como não muda o processo, então a gente resolve o problema dessa forma. É o jeitinho. Isso é muito ruim, porque eu acho assim, a farmácia é um estabelecimento que é para ter um farmacêutico. Mas não é para o farmacêutico ser o médico que o paciente não conseguiu agendar a consulta. Não, o farmacêutico tem um conhecimento aí super importante, pouco utilizado dentro do sistema e que não tem nada a ver com o conhecimento do médico. O conhecimento é complementar. Né? E a população busca o profissional farmacêutico para ele ser o médico, ela não conseguiu. Ou então vai lá e se automedica e usa medicamentos. Quer dizer, é uma conversa que tem que ser mais ampliada. Só que eu acho que a resolução é boa no sentido de fazer com que a população comece a pensar nisso. Claro. Né? Que, olha, então, tem alguma coisa errada. Então, os meus direitos não estão sendo garantidos no Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos ter que brigar por isso também. Perfeito. Agora, se a gente mantém a atual estrutura... A gente vai tapando buraquinho assim? A gente também está paliando o problema e escondendo o problema. Não tenha dúvida. Você sabe uma discussão que já foi até mais forte em nível nacional e meio que se parou de discutir, que é a questão da bula. E eu gosto de ler bula de remédio até no banheiro, né? Eu leio tudo, na verdade, né? Inclusive bula de remédio. E se você vai ler mesmo a bula de remédio, você não toma. Não toma. Não toma, porque é assustador. Por exemplo, eu tomo anticoncepcional. Se você vai ler mesmo, você olha o anticoncepcional, você está se matando pouco a pouco, porque as possibilidades de efeitos colaterais a médio prazo são horríveis. Mas ainda assim, é porque eu tenho um certo conhecimento. A grande maioria da população não lê bula e mesmo que lesse, não ia entender. Não ia entender nada. Né? Porque não é feito para o cidadão comum entender, para o cidadão médio entender. E já houve uma discussão muito grande em relação a isso, de se popularizar a bula com informações mais acessíveis, com uma linguagem mais acessível. Há quantas anda essa discussão e no que a gente evoluiu já? Então, eu acho que é uma discussão que já teve uma certa evolução, né, na Anvisa, inclusive, foi colocado que os laboratórios vão precisar estruturar a bula. Eu não saberia te dizer exatamente qual é o prazo que os laboratórios têm para fazer isso. Mas ainda não está em vigência. Eu não estou por né? dentro, não está ainda em vigência, mas eu sei que tem que ter uma bula para o indivíduo com uma linguagem mais palatável, né? Você concorda comigo? Concordo. Realmente concordo que é, inclusive, um direito do E até com a ilustração, gente, sabe? Como é que eu vou tomar esse remédio? Porque aí, às vezes, eles colocam umas coisas que tem bulas com erros até, né? Porque você tem um remédio comprimido e você tem um remédio via oral. Como eles não fazem bulas específicas, eles fazem uma só para todo mundo, e aí o cidadão comum ele não se acha. Esse remédio afinal o que é? É ml? É drágia? É o quê? O que é drágia, afinal? Pergunta para a maioria da população o que é drágia. As pessoas não sabem. Não sabem. Né? Então tem que usar a linguagem comum. Agora, e tem outro detalhe também, num país como o Brasil, o que para mim aqui é comprimido, para o outro é drágia, para o outro, quer dizer, tem ainda os regionalismos, quer dizer, aí complica mais ainda. Complica mais ainda. Agora, um aspecto que eu acho que é importante a gente tocar é a questão, assim, da bula em si. E eu digo isso porque você fez aí a colocação e acontece isso na minha família direto, porque eu tenho pais que já são idosos e tenho uma mãe que morre de medo de tomar qualquer coisa, nem que seja em benefício dela própria. Então, quando ela abre a bula e vê tudo aquilo, ela fala, não vou tomar. Né? E não é bom isso.
Agora, a bula, ela é construída com aquilo que foi feito nos ensaios clínicos. O medicamento é assim, eu invento um medicamento, eu sintetizo uma molécula, passo pelos animais, depois que vai pelos animais, vai para o teste em seres humanos. É um processo de pelo menos 10 anos. É um processo demorado. Agora, o que vai para a bula é tudo o que foi levantado durante os ensaios clínicos. Todo o processo. Então, é tudo que pode acontecer. Mas você sabe o que me apavora? Às vezes, por exemplo, eu vou num médico com uma queixa de dor de estômago. Ele me examina, acredita que é gastrite, ou faz o diagnóstico de que é gastrite e me dá um determinado remédio. Em nenhum momento ele me pergunta se estou tomando algum outro remédio. Claro. Entendeu? Isso é muito comum acontecer. Isso, quem está em casa já ouviu. E isso é uma coisa séria. Então, se o médico esquecer de perguntar, a gente pede aqui para o paciente para que lembre o médico, doutor, mas não tem nenhum problema, porque eu estou tomando esse. Porque, às vezes, a interação medicamentosa também tem alteração. Agora, deixa eu falar uma coisa, extremamente importante isso que você colocou, para me ajudar a entrar onde que eu acho que também é importante entrar. O farmacêutico, bem preparado e capacitado dentro da farmácia, é a pessoa que seria até mais indicada para pensar essa questão da interação. Mais do que o próprio médico, porque o médico ele é especializado e formado para a enfermidade. E o farmacêutico é formado para o medicamento na pessoa. Então, o médico estuda a enfermidade e vai pensar a enfermidade em você. Porque a enfermidade em você é uma, a enfermidade em mim é outra. Vai se manifestar daquela forma padrão, mas eu posso ter uma resposta diferente, eu posso ter uma enfermidade associada com outra. Então, para mim, aquela enfermidade pode ter um impacto maior do que para você, ou menor, dependendo do caso, dependendo da idade que você tem. Medicamento é a mesma coisa. Então, aquilo tudo que está na bula é tudo que pode acontecer dentro de condições controladas. Na vida real, quando eu uso medicamento, quando eu tenho outras doenças, quando eu tomo outros medicamentos, aquilo que está na bula já não vale mais. Na verdade, é uma grande proteção jurídica do laboratório para caso aconteça alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, está lá. Tá, eu não fui omisso. Só que a grande função do farmacêutico, que não é exercida, porque a gente não tem farmacêuticos com esse tipo de capacitação, em geral, dentro da farmácia, era exatamente pensar no medicamento para você, no teu contexto. Pois é, dona com aquilo Roberta, que você tem. A senhora tem essa receita? Ela não está tomando mais nada, não? Nenhum outro medicamento aí de uso controlado? Não está tomando. Ah, então, olha, o ideal é a senhora tomar isso aqui ou com água, ou com leite, ou antes da refeição, ou depois da refeição. Sim. Ensinar o uso e conversar sobre esse uso. Ensinar o uso, conversar sobre esse uso, avaliar se esse uso é o mais correto, conversar com o médico dele se não for. Essa é a função do profissional que não é exercida. Agora, vamos combinar também que a categoria dos médicos é um dificultante, digamos assim, porque se um farmacêutico, doutor fulano, eu estou aqui com a sua paciente, ela chegou com o seu... Quem é você para questionar a minha receita? Tem essa resistência também. Tem, mas aí é que tá, Roberta. Ótimo, você está me dando todas as dicas que eu preciso para evoluir na conversa e chegar num ponto que é o ponto interessante, né? Ontem você falou, a gente teve aí um evento na Univale, teve. Que evento que foi esse? Foi o lançamento de uma parceria do Instituto Racine, que é onde eu atuo, em São Paulo, com a Univale. Para quê? Para lançar um curso de especialização em atenção farmacêutica, que forma farmacêuticos clínicos. Voltado para o ser humano. Voltados para o ser humano, voltados para essa questão da avaliação clínica do indivíduo que usa medicamento, da necessidade que ele tem. E eu digo para você que médico bom e competente não tem problema nenhum em trabalhar com farmacêutico competente. Nunca vai dizer quem é você quando ele sabe quem é aquele indivíduo e o que aquele indivíduo tem para contribuir. Porque o objetivo de todo mundo, do médico, do farmacêutico, da enfermeira, da nutricionista, não é ele próprio, é o indivíduo que ele está tratando. É que aquele indivíduo, de fato, não tenha problemas, tenha o melhor resultado possível. Saia bem atendido. Isso. Falta na saúde o trabalho interdisciplinar, com foco no indivíduo, não com foco no seu próprio umbigo, entendeu? Perfeito. Olha, esse papo está tão gostoso que eu vou pedir um break, mas eu volto aqui com a Denise Funchal, que é mestre em saúde pública. Você está adorando essa conversa? Eu também estou. Então não sai daí, eu vou para o intervalo, mas volto com ela. Estamos de volta ao vivo com o programa Panorama Geral. Continuamos aqui com Denise Funchal, mestre em saúde pública, que veio participar de um grande evento na universidade, que inclusive é um divisor de águas na formação do profissional em farmácia. Que divisão de águas é essa? Que novo profissional nós vamos formar a partir de agora, através dessa parceria entre a Univale e o Instituto Racine?
Olha, é um profissional completamente diferente, farmacêutico, diferente daquele que nós estamos acostumados a ver, né? Eu costumo dizer que não basta a gente colocar por legislação que o farmacêutico tem que estar na farmácia. A gente precisa do farmacêutico, a população precisa dentro da farmácia, né? A formação na graduação na universidade ainda está sendo muito discutida. O farmacêutico é muito formado com foco no medicamento, na produção, na qualidade, óbvio, isso tem que continuar. E precisa. E é necessário. Mas nós temos que formar o farmacêutico também para a área assistencial, para que ele enxergue essa necessidade e seja um farmacêutico clínico que possa seja atuar. Mais do que um atendente, um consultor. Ah, claro, um consultor e uma pessoa que avalia. Então, por exemplo, em qualquer lugar, não só na farmácia, hein? O farmacêutico clínico pode atuar no hospital, dentro do hospital, e em São Paulo tem atuado muito. Os grandes hospitais, o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, hoje em dia contrata farmacêuticos para a clínica. Ele não quer farmacêutico nem na gestão, ele quer farmacêutico na UTI, na oncologia, na geriatria, acompanhando e discutindo com o médico o que é melhor fazer para prevenir risco, reduzir danos. E essa nova formação vai ser inédita e pioneira. Pioneira aqui no Brasil, o Instituto Racine e a Univale, é uma formação teórico-prática, onde o farmacêutico vai ser formado em conjunto com médicos, com tutores médicos e enfermeiros, discutindo, atendendo pessoas, né? Uma formação que não vai ser essencialmente teórica. Ou seja, aquele farmacêutico que quiser ficar atrás do balcão, atrás de um microscópio, vai ter que procurar outro curso. Vai, porque fora do país, isso já está acontecendo em grande escala. É uma tendência. E é, inclusive, um passo e um caminho para resolver aquele problema que a gente falou lá atrás de saúde básica. Claro, né? claro. Quando eu tiver esse profissional farmacêutico voltado para o lado humano, para o atendimento humano, a saúde pública melhora também. Sim, e o farmacêutico lá na unidade também, porque tem farmacêutico na unidade. Só que ele também não faz isso. Na maioria das vezes ele está envolvido com a gestão, para não faltar, para garantir o acesso. Isso tudo é importante, claro, mas o que adianta eu garantir acesso e uso do medicamento, mau uso, se ele tem problema e depois vai ser internado? Perfeito. Então, para o sistema funcionar, a gente também tem que viabilizar o sistema. E viabilizar o sistema é pensar de forma inteligente em como aproveitar os recursos humanos. Essa é Denise Funchal, mestre em saúde pública, que a gente teve o prazer de receber aqui, de conversar. Muito obrigada por compartilhar o seu saber, por nos trazer essas boas novas também. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade também. Tá certo.